Começa mais um Vale Negócio Podcast, o podcast feito para dar voz aos empreendedores e empresários da região. Eu sou o Breno Fernandes e junto comigo apresentando esse programa está o Fraga e o Eduardo. Tudo bem com vocês? Opa, Breno, tudo jóia? Hoje com um tema bastante importante para a nossa cidade, que está em constante crescimento, né? Acho que... E pro nosso companheiro Du também, que é da área, né? Acho que ele vai gostar, hein? Verdade. Tema muito importante, ainda mais para mim, né? Que sou da área aí, formação, engenharia civil. Hoje é um tema bastante importante. Fiquem atentos. Bacana. Bom, no episódio de hoje temos o prazer de trazer a Aconvap, Associação de Construção Civil do Vale do Paraíba. E bater um papo sobre esse tema que é tão relevante. Todo mundo gosta, né, de morar bem, ter uma casa, ainda mais na nossa região que vem sempre crescendo, condomínios e tudo mais, né? Então a Maria Rita, que é presidente da Aconvap, vai conversar com a gente hoje aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Maria Rita. Eu é que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. Maria Rita, a gente sempre faz um desafio no comecinho aqui, que é você tentar resumir a sua história profissional para quem está vendo você conhecê-la. Em um minutinho, você consegue? Difícil. Nasci em Ervalha, Minas Gerais. Nasci na roça, plantava milho, feijão, apanhava café. Saí de lá com 15 anos. Aos 17, fui para a faculdade, fazia engenharia civil, que era um sonho. Vim para São José, terminei aqui, não consegui lá. Aí já tive 2 filhos de uma vez, eu tenho filhos gêmeos. E aí, depois disso que me formei. Aí saí um pouco de São José, voltei. Em 3 anos eu estava na prefeitura, fui diretora de habitação, depois fui secretária de obras, depois fui secretária de habitação, diretora do transporte. Fiquei 13 anos e meio na prefeitura. Aí um dia achei que era hora de sair, né, no meio do segundo governo do Eduardo Cury, achei que era hora de sair. Falei, estou com 50 anos, no dia que eu sair daqui, eu vou ter 0, não tenho nada, não tenho fundo de garantia, não está na hora de tocar minha vida, porque eu estou ficando velha. Abri uma empresa que se chama Planejar, que eu faço trabalhos na área de planejamento urbano, trabalho praticamente todas as construtoras de São José dos Campos, várias de fora, e aí estou aí há 12 anos com a Planejar, e aí há 1 ano e meio, presidente da Aconvap. Que bacana, que história legal, hein? Boa. Aproveitando da Aconvap, então, que é o tema aqui, se puder contar um pouco do papel e da história da Aconvap, como que surgiu. Tem muita gente que nem sabe que existe, né? Uma associação que é de um setor muito específico aqui, né? Também na construção civil. É verdade. A Aconvap, ela vai fazer 43 anos, tá? E ela nasceu de um momento, como tantos outros na nossa história, que apareceram várias empresas de fora, que às vezes vem um monte de empresas de fora, nesses booms da construção civil, constrói um monte de coisa e vai embora, né? E aí os empresários daqui, né, resolveram se reunir, 6 ou 7, e formar uma associação. Então, qual a função da Aconvap? Defender as empresas de São José, do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É essa a função da Aconvap. Nós não temos sócios que não sejam aqui da região. Tá? Todos os sócios têm que ser aqui da região e discutir esse mercado. Nós temos um mercado muito saudável e a gente briga muito para que ele continue assim. Então, a Aconvap, ela não enxerga só, eu vou fazer, eu vou vender. Não, eu tenho que cuidar da cidade que eu moro, né? Legal. Então, se eu tiver uma cidade como nós temos hoje, né? São José, Jacareí, Taubaté, todas as outras cidades, com uma qualidade de vida boa, né? Outras pessoas vão vir querer morar aqui e você vai vender mais. Então, é nossa responsabilidade cuidar do ambiente que a gente trabalha também. Então, é isso que a Aconvap briga. A gente não briga só por vender apartamentos. Nós brigamos também por esse desenvolvimento das cidades, porque a gente entende que é assim que o mercado fica saudável. A abrangência da Aconvap é o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, Litoral Norte. Tá, e como é que é o relacionamento de vocês com toda essa... Cada cidade vai ter uma política diferente, um partido diferente. Como é que é o relacionamento de vocês com as cidades, então? Porque precisa ser ouvido também, né? Na realidade, assim, a gente não tem partido, né? Sim. Porque nós temos gente de todos os jeitos. Nós não temos partido. A gente procura sempre trabalhar muito com as prefeituras. Algumas a gente consegue, outras não. Algumas entendem. Por exemplo, São José...
desde aí de que eu já estou mais na gestão, né? Desde aí do início do governo Felício, nós temos uma relação excelente. A Convap, ela participa de todos os conselhos, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Desenvolvimento Urbano, ela participa, ela estuda muito as leis, então, quando nós estamos fazendo lei, essas leis passam por esses conselhos, a gente discute muito. Jacareí, a gente está trabalhando lá no plano diretor, né? A gente elegeu delegados, a gente é da comissão de Jacareí, da comissão daqui, que vai fazer a conferência das cidades. Jacareí a gente tem uma dificuldade um pouco a mais, mas a gente está lá trabalhando, né? E qualquer cidade do litoral e do vale que nós tenhamos associados que quer que a gente participe, a gente vai participar. Na realidade, os nossos associados é que nos demandam, né? Eles querem que a gente vá, a gente vai. Tem cidades que a gente não tem abertura. A gente procura, mas muitas vezes a gente não tem. Mas, no geral, a gente consegue conversar com os poderes públicos, sim. Mas geralmente cidades menores, tem algum problema? Eu acho que é muitas vezes o perfil do prefeito mesmo, muito mais do que a cidade ser pequena, a cidade ser grande, né? Tem prefeito que entende que a sociedade civil tem muito a contribuir, né? E nós temos prefeitos que ainda acham que empreendedor, né? E vocês falam de empreendedorismo, né? Que acha que empreendedor, que acha que o dono da consultora é bandido, né? Que só vai vender, que só quer fazer, vender lucrar, e só lucrar. E não é assim, né? Na realidade, nós empreendedores, todos nós empreendedores, é que produzimos bens, né? O poder público gasta o bem que a gente produz. Então, sem empreendedores, nenhuma cidade vai para frente. Mas tem prefeito que não consegue entender isso. O que você tinha falado também de algumas empresas que vieram nesse boom da construção, vem e faz um monte de coisa, né, que deixa para trás um monte de cagada, vamos dizer assim, né, da construção, que o pessoal da construção fala, né, que tem muitos erros de projetos que foram deixados para trás por grandes empresas que vieram para o Vale nesse período, né? Então, o conselho blinda esse tipo de movimento. A gente tenta isso, nem sempre a gente consegue. Por exemplo, né, eu tenho filhos da idade de vocês, né? E eles sempre, mãe, meu amigo quer comprar um apartamento, ou amigos meus, ou qualquer pessoa. Eu falo, compre de uma empresa que você conhece o dono e sabe onde que ele mora. Porque deu um problema, você vai lá e bate na porta dele, sabe? É o maior conselho que eu dou para quem. E é verdade, né? Se você compra de uma consultora que você conhece, que é da sua cidade, renomada, outra coisa, que tem um histórico, né? Por mais que tenha toda a questão legal, né, dos 5 anos da responsabilidade e tudo mais, mas você comprar de uma empresa que já está na cidade há muito tempo, que tem um histórico de bons empreendimentos, a chance de sucesso é bem maior, né? Com certeza. Hoje até mudou bastante essa questão dos 5 anos, sabe? Tem muita coisa, por exemplo, se você prova que o problema do seu prédio é estrutural, é eterno, não é 5 anos. Isso mudou bastante, né? Hoje você tem normas muito específicas, então se você tem que fazer um manual muito bom para você entregar para quem comprou, né? E essa pessoa também tem obrigações. Então, assim, nesse manual, ela tem que, por exemplo, fazer a manutenção do piso a cada 5 anos. Se ela não fizer e der um problema no piso, ela perdeu a garantia dela. Então, hoje, é mais direitos e deveres de todo mundo, né? Então, ficou bem... Maravilha. E o papel da presidência ali na associação? Como que funciona no dia a dia? A presidência, na realidade, lá eu acho que é meio mais simbólico, né? Porque nós temos 18 vice-presidentes, né? Que formam um conselho que, na realidade, que toma as grandes decisões. Eu tomo as decisões do dia a dia. E, assim, a Convap é uma história de 42 anos. Cada um foi fazendo um pedacinho. Ela começou lá com o Zé Luiz Botelho, que teve essa ideia de fazer, Sérgio Porto, o Kojima, que já morreu, né? Então, assim, essas pessoas foram fazendo e foram eles que construíram a sede. E a gente foi continuando essa história. Mas, assim, ela é administrada por esse colegiado mesmo, que são todos esses vice-presidentes. E aí tem eleição? Vocês elegem tem cada uma eleição período? a cada 2 anos. Nunca legal. teve eleição de verdade, um disputando com o outro, é sempre um consenso. Tá no dia a dia ali, acho que você tem um perfil ali, é o seu momento. É o momento de cada um, eu acho. Na verdade, então... é uma passagem de bastão, então, né? Toma o bastão que agora o filho é seu. E tem muito isso, né? É muito serviço sem salário, né?
chega uma hora que a batata pela queima vaga, na não. mão. Tem essa também. Chega uma hora que a batata queima na mão e você quer passar pra frente, né? A gente, no geral, se elege mais uma vez. Acho que teve um presidente só que ficou 3 gestões, mas no geral são 2. O Zé Renato Fedato, que foi o último, não quis a segunda gestão, ficou uma só, né? Às vezes a pessoa tem uma empresa maior, aí dificulta mais ainda. Mas nós temos grandes empresários que doam o seu tempo lá, né? Você pensa, o Zé Antônio da Marcondes César tem, assim, uns 25 anos que ele é tesoureiro. Legal. Então, assim, quando você vai, ele você fala assim, você vai continuar tesoureiro? Né? O Marco Vituza, ele faz um trabalho lá muito, ele é vice-presidente, e ele faz um trabalho com os patrocinadores. Então, para ser patrocinador da Convap, ele escolhe, ele compra a mercadoria, vê se é boa, testa nas obras dele, só depois ele deixa ser patrocinador. E é um trabalho fantástico que ele faz lá. Então, assim, são grandes empresários que doam o tempo, que sempre doaram o tempo para a Convap. Então é bem diferente assim de outros mercados onde você vê concorrências. A construção civil ela tá mais unida do que Então, um concorre com outro, pelo jeito. todo mundo concorre, essa é a verdade. Mas o que eu falo que eu gostei muito de trabalhar lá é isso. Eles participam juntos até na hora de vender. Na hora de vender, eles são concorrentes. né? É muito Não legal compro do isso. outro, não. Eu falei, é o melhor. Porque, por exemplo, você tem lá o Clube dos Engenheiros, que são de todas as empresas, eles visitam as obras de uns dos outros para ver o que tem de novidade, o que você fez melhor do que eu. E um aprende com o outro. Sim, Do mesmo jeito, você pega esses mais... Nós temos lá agora, tem o NEGEI. O NEGEI é um grupo de jovens empreendedores. Então, são a segunda geração dos construtores, mas também construtores novos que estão chegando, né? E eles fazem as reuniões, e aí eles convidam os empresários mais velhos para ir lá falar da experiência, e todos vão, todos falam, às vezes até nem do nosso setor, mas vão. Então, assim... Todo mundo quer ajudar, não tem ninguém que se nega a passar a sua experiência. Eu acho que isso é muito rico para todo mundo. Sim, uma com certeza. classe unida, então, né? É uma classe unida. É, que é um baita de um network ali, né? O pessoal ali já tem os patrocinadores, inclusive, para entender. Aí o patrocinador gera um negócio para eles também ali. E cada vez que a gente tem uma reunião, a gente não esquece de falar, gente, cote com todos. Vai comprar? Primeiro, você não é obrigado a comprar do patrocinador, mas cote com ele primeiro. Né? Então, tem. E outra coisa, eles estão na reunião, quando eles conseguiram um fabricante menor, de uma coisa menor, conseguiria falar com todos esses empreendedores num lugar só. De uma vez só atingir o público, vamos dizer assim, mais seleto, né? E se conseguir falar com um, falar com o outro lá, né, pessoalmente. Então é um grande local de network também. Ah, legal, bacana. E para se tornar afiliado, quais empresas são? Só do setor imobiliário mesmo? Então, porque tem o patrocinador e tem os filiados. Né? Os sócios, né? A gente chama de sócios, é da cadeia da construção civil, tá? Mas é assim, você vai... ou você tem uma consultora, ou você tem uma empresa que presta serviço para os consultores. Você tem um escritório de negócio, por exemplo, a minha empresa ela presta serviço para a consultora. Você tem um escritório na área ambiental, você tem um escritório... Então, assim, esses são os sócios. Patrocinador é quem vende um produto para a gente, né? Sim. Material de construção, por exemplo. Num geral. Um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, não. Mas não pode ser prestar serviço para a construtora? Pode, mas não diretamente. Nós estamos falando entendi. de serviço direto. Anteriormente, a gente já teve imobiliário, hoje a gente não tem mais. Porque a gente entende que o fim é diferente. Né? Embora ela preste um serviço, mas a finalidade faz parte dela da cadeia, mas foge da... Isso. Entendi. É que a imobiliária seria só a comercialização, vamos dizer assim, né? Não na construção, de fato. E assim, a associação, quando a gente fala construção civil, a gente fica muito focado ali para os imóveis residenciais, moradia, né? Mas é muito mais que isso, né? É desenvolvimento realmente da cidade, envolve infraestrutura, provavelmente. Sim, infraestrutura. Tem vários associados nossos que fazem infraestrutura, né? Que fazem asfalto, fazem esgoto, fazem loteamento. Hoje nós temos vários loteadores lá que a gente não tinha antes, né? Porque São José está tendo um boom de loteamentos, né? Então, a maioria deles são nossos sócios. Você tem... Então, tudo que, na realidade, que é a construção. A indústria, a própria indústria, tem a construção dentro da indústria, né? Então, nós temos associados que trabalham para a indústria, construindo dentro da indústria, né? Certo. E as contribuições, então, para o associado e também para
a sociedade aqui da Convap, aí é vocês participando ali da infraestrutura, desenvolvimento, fazendo interface ali com Para o os órgãos associado, públicos? a gente cada vez tenta oferecer mais. E acho que é por isso que o prefeito vai muito, a gente convida muito o prefeito para ir lá e ele fala assim, mas toda vez que eu venho aqui tem sócio novo. Eu falei, sinal de que o trabalho tá bom, né? Só quero ser... Mas assim, a gente participa da formação das leis, então a gente vai lá, discute, estuda, tem um grupo técnico que estuda isso, e a gente vai levando tudo isso para o empreendedor, e a gente ganha muita coisa para o empreendedor nisso, né? Essa nova lei de zoneamento, a gente discutiu muito, nós chegamos assim, ao final, esse grupo técnico ter participado de 100 reuniões. E algumas delas, assim, com 3, 4 horas junto com a prefeitura. Então, é um trabalho muito grande. E aí a gente traz isso, a gente traz um monte de cursos, né? Faz um monte de cursos, porque a gente acha que a gente tem que melhorar também tudo isso. A gente traz um monte de cursos. Agora a gente está fazendo um trabalho junto com a prefeitura, junto com o SESI, SESC, de formação de mão de obra, que nós estamos tendo um problema seríssimo de mão de obra no mercado. Imagina. Em Isso aí não todas é as só na áreas. construção, O não. pessoal todas prefere virar as Uber áreas. do que carregar tijolo. Exato. Né? Sim. Os mais jovens estão indo mais para a parte de tecnologia, né? sim. Então tá fugindo ali do serviço braçal, talvez. Mas e não é só isso. Sabe o que a gente viu? A gente até está buscando, a gente fez algumas matérias, inclusive para a mídia, buscamos espaço. A gente precisa de alguma maneira, dar um certo glamour para a carreira. Porque as pessoas pensam que a carreira... que você tem uma carreira inteira, mesmo que você... Mesmo, eu estou falando... Mesmo não sendo técnico, não sendo engenheiro. Tá. Você vai subindo nessa carreira e hoje um bom mestre de obra ganha R$10.000 por mês. Né? Mas esse mestre de obras que já está lá há 20 anos, 30 anos, ele não quer que o filho vá para a construção civil. Ele quer que o filho seja advogado, mesmo que depois o filho vá dirigir Uber. Entendeu? Porque, então, assim... não tem esse glamour. A construção civil ela paga em torno de 50% a mais que o comércio. Mas o cara prefere trabalhar no comércio porque ele não vai falar que ele é pedreiro. Né? Então, a gente está tentando, de alguma maneira, mudar isso. A imagem, você acha que... Por que será que aconteceu isso, né? Porque realmente é uma mão de obra ali importante, né? Porque... Então, mas se você pensa na mão de obra da construção civil, se você pensa no pedreiro, você não pensa num cara, nossa, sabe, precisa valorizar essa carreira. Valorizar essa carreira. Plural, E profissionalizar também, né? Porque a maioria eu acho que é tudo autônomo, não tem ali um... A construção civil é a cadeia que mais contrata com carteira assinada. Ah, é? Para a construtora, inclusive, não é vantagem não ter a carteira assinada. Sim. E além disso, é uma cadeia que é muito fácil a fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Porque está todo mundo no mesmo lugar trabalhando. Também tem os sindicatos que fiscalizam. Então, a cadeia da construção civil é que mais emprega com carteira assinada. Tanto que nos dois últimos anos aí, que São José tem sempre um saldo positivo de empregos, o saldo é sempre positivo na construção civil também, porque é muito carteira assinada mesmo. O que não é carteira... Então você que está reclamando, está sem serviço, vai procurar uma obra que lá vai ter o empreguinho para você trabalhar, né? Dá para ir na associação, por exemplo, alguém ir lá? Mas acho que é no PAT. Não, na verdade, o PAT tem todas as PAT. vagas. Eles, inclusive, pedem para a gente passa as vagas para eles, né? Mas tem, assim, sempre tem vaga na construção civil. Agora, a gente está junto com a prefeitura aí, que a gente está fazendo justamente essa especialização, né? Fazendo curso de carpinteiro, eletricista, todos esses cursos que, na realidade, não tem mais profissional. A gente está precisando formar mesmo. Cursos gratuitos. Gratuitos. Tá. E agora, junto com a Ciesp, a gente está montando um projeto para qualificar mulheres para a construção civil. Sim, A gente quer fazer um curso de azulejista, primeiro para 40 mulheres, porque as poucas que tem, elas se dão muito bem nessas áreas de acabamento. Elas são mais cuidadosas, se dão super bem. Então, nós queremos também... Mulher enxerga aquele mínimo defeitinho ali, ó, aquele pontinho. Então, a gente quer fazer isso também. E essa parte é até uma pergunta, a parte educacional. Aí vocês oferecem aonde esses cursos, por exemplo? Esses cursos específicos que eu estou falando é a prefeitura. Então, no geral, a gente é uma parceria nossa com a prefeitura. Então, no geral, é no Senai.
Ah, São tá. cursos do Entendi. Senai com diplomas do Senai. Legal. Agora, para os cursos mais voltados para os nossos empreendedores e para os associados. engenheiros, os associados, a Convap tem um auditório, é lá mesmo que a gente faz esses cursos. Ah, legal. Tá? Quantos associados hoje tem? Tem bastante lá? Nós temos 74 associados e 54 patrocinadores. Bastante, hein? São José tá É. crescendo. Aí fala São José, né? Mas é o Vale como todo, né? É que, na realidade, dificilmente as empresas trabalham numa cidade só, né? As empresas trabalham aqui, verdade. constroem em Jacareí, Sim. constroem em Taubaté e vice-versa. No litoral, vários daqui constroem no litoral. Então, é muito difícil uma empresa construir num lugar só. Nós não falamos do CREA aí, onde o CREA entra aí? Tem um apoio bem legal do CREA? Como é que é essa questão aí da fiscalização? Na realidade, o CREA eu já fui do CREA, eu sou do CREA, eu sou inspetora-chefe do CREA. Olha, aí. O CREA tem uma função muito diferente, né? A função do CREA é fiscalizar a profissão do engenheiro, Sim. né? Então, se tem uma obra, a única coisa que o CREA pode ir lá é ver se tem um engenheiro responsável. Caso tenha uma denúncia que tem um problema na obra, ele pode fazer uma fiscalização e até punir esse profissional, né? Mas o CREA, ele é um grande parceiro, nós inclusive temos um convênio com o CREA, tem toda quarta-feira um funcionário do CREA fica lá na Convap para resolver nossos problemas. E nós temos o CREA e o CONFEA, que é a nível federal, a gente tem uma grande parceria, né? Porque a gente entende, a Convap entende que na realidade, ninguém é seu inimigo, né? Nós temos que ter parceria com todo mundo, porque cada um tem a sua função e aí a gente caminha junto. Legal. Show, já que a gente saiu um pouquinho da pauta, jogou uma bomba aqui no Ai, podcast. meu Deus. Agora. Ai. E essa ponte do bolinho caipira, teve alguma coisa a ver com a Convap ou Maria Rita? Aí sim, velho. Na realidade, Chama Olha lá o de fundo. polêmica? Eu pensei Chama nisso, mas eu pipoca. esqueci no fundo. Ô, Olha aí. Davis, traz a pipoca lá, que eu esse papo adoro aí a é interessante. eu adoro. Ela é a linda, ponte. ela é linda. Mas... São José a do céu. merece. Então você já viu que eu sou a favor da ponte. Tá. Ela é linda. Só que do lado e ao contrário. Não, Não, São não. José merece. Na verdade, não é ponte, é viaduto. Explica pro Breno a diferença de ponte e viaduto. Na realidade, aí é meio estranho você falar de uma coisa ou outra. Sabe por quê? Meio Porque, ponte, meio viaduto. exatamente. Porque, na realidade, a ponte é quando tem um rio embaixo. embaixo. Só que tem um rio embaixo. Tem um riozinho. Não, tem um Como lá em diz? Minas a gente fala corgue. Não, Tem um corguinho lá em Minas. Corguinho, né? corguinho. Não, é um rio. Mas tem um rio, né? Tá, Mas você sim. também tem viadutos, porque tem partes que Sim, estão em cima. sim. Mas olha, eu vou falar o que eu penso, Claro. tá? Eu acho que toda cidade merece grandes obras, tá? Eu acho que a ponte ela é uma obra que marcou São José, que ficou como um cartão postal. Eu viajo todos os lugares do Brasil, tenho amigos no Brasil inteiro, o povo adora a ponte, mais do que eles conhecem a ponte mais do que a gente. Melhor do que Veio de Jacareí para visitar. Sim. a mas sim, também tem. Jacareí tem uma que não passa carro, então é melhor vir visitar a nossa. Mas assim, então eu acho que tem alguns equívocos em relação à ponte, né? Realmente, nós temos esse pedaço é um problema, e o problema ali são as grandes escolas, né? Então, quando que você tem problema ali? Na hora de entrada e saída de escola. Que você já tinha e que você vai continuar tendo, mesmo que a ponte fosse ao contrário, como você está falando. Eu acho que esse acúmulo de escola, ele acontece, e metade pela falta de educação das pessoas, né? Porque o pai chega mais cedo, sai mais tarde, vai parando em fila dupla, mas você tem esse problema. Eu acho que, na realidade, se você tivesse mais uma alça, né? Na realidade, o ideal, desde onde eu discutia, é que você tivesse 2 viadutos agora, embaixo. 2 túnel, né? Sim. Que aí você vinha por baixo, ia por cima. Como vai ficar lá... A Sebastião Galberto vai ficar assim, vai um ter túnel e um viaduto, Olha. Mas aí, na realidade, é muito difícil, porque aí você cava 2 metros, você acha água, todos aqueles prédios ali, então cava 2 metros, você acha água. Olha então, o túnel é muito difícil. Então, Mas- meio um vale ali também, né? Mas você tem uma coisa que, assim, as pessoas acham que passa muito pouca gente em cima da ponte. Eu passo muito na ponte, por coincidência dos meus caminhos. Mas as pessoas... Algumas não conhecem os caminhos, se acostumaram com outros caminhos, porque eu já eu faço relatório de impacto de trânsito na minha empresa. Quando você vai fazer um grande empreendimento, você precisa contar os carros e ver qual a influência do seu empreendimento no trânsito. Isso é legal, isso é importante. O pessoal todo mundo brinca e fala que não teve esse trabalho, aparentemente, ali na ponte também, né? Teve sim.
Mas na realidade eu não fiz para a ponte, mas eu já tinha feito para o Extra, que era ali antes, e eu fiz um aqui há pouco tempo. Eu fiquei surpresa com a quantidade de carro que sobe, nos dois sentidos. É que na realidade o que acontece? Como não tem semáforo nem quando você sai da São João e vai para a região sul, nem quando você vem de lá e vai para o Aquários, não tem semáforo. Então o carro passa tão rápido que você não vê. Embaixo você vê porque ele parou. Sim, tem um semáforo. Né? É lógico que tem mais embaixo, mas em cima não é tão pouco. E as pessoas não conhecem determinados caminhos. Eu, por exemplo, uso muito. Eu venho da Vila Ema, eu moro na Vila Ema, para o Aquários, mas eu vou para a Zona Sul, eu passo na ponte. Porque eu passo na ponte, eu pego a primeira rua do Aquários, viro e eu pego o anel viário lá na frente. E ninguém faz esse caminho. É um caminho que eu ando super rápido. Aí a pessoa para na ponte, fica lá embaixo esperando para virar, para ir para o satélite, quando eu já virei por cima. Então, eu acho que a gente precisa aprender alguns caminhos e ainda tem gente que se acostuma. Outro dia tem uma amiga que falou assim, eu nunca passei por cima da ponte. Eu falei, mas você mora no Aquário? Aí ela falou, mas toda vez eu já vi, quando eu vejo, eu já fui por baixo. Então, vai no automático, né? É o costume. Então, eu acho Deve ter os mineirinhos que tem medo, né? Também tem isso. Não sei. Tem isso, hein? Mas não é. Mas eu para dizer a verdade, eu acho que São José merece a ponte. Eu sou Mas a favor brincadeiras da à ponte. parte, vocês discutem esses tipos de obra lá na Convap? Discutimos. O prefeito foi agora, dia 6, foi ele o vice-governador da Convap, e ele foi justamente, ele vai duas vezes por ano, início do ano e fim do ano, a gente quer que ele mostre o que vai fazer e a gente cobra o resultado no final. Ele foi justamente mostrar as obras que vai fazer ainda, né, que estão iniciando. Por exemplo, ele nem lançou ainda, por isso que ele não deixou a gente mostrar. Ele mostrou lá e depois eles sumiram com o vídeo. A Sebastião Gualberto, que vai ficar um negócio assim impressionante e que precisa para a região norte, né? Hoje a Sebastião Gualberto no caminho lá para a região norte, no seu centro ali. E vai Final ficar... de semana trava tudo. Acho que o pessoal vai para o interior de Minas. Tem São Francisco, tem aquilo tudo. Então, vai ficar uma obra maravilhosa. Então, aí a gente discute os projetos, Parque da cidade também, né? Ali que trava, Isso, e o parque... E sim, vai abrir o Parque da Cidade só com essa obra, Sebastião Gualberto, porque vai tirar um monte de coisa. Você vai ver o parque que hoje você não vê, né? Que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a gente vê os projetos, discute os projetos, leis que vão para a Câmara da nossa região, a gente discute com o vereador, quando vê que é um equívoco, né? A gente conversa com o vereador. Então, a gente faz a nossa função. Vocês convidam os vereadores para participar de reuniões na Convap ou vocês vão até a Câmara para participar das reuniões? Não, a gente convida alguns vereadores, coisas pontuais, a gente convida os vereadores, né? Para poder discutir um projeto que ele colocou e que às vezes a gente está vendo que é equivocado e muitas vezes a gente consegue mostrar que está equivocado, né? Então a gente convida um ou outro. A gente, quando tem um evento na Câmara que nós somos convidados, nós vamos. Sim. Sempre tem alguém da Convap ali mostrando presença. Na realidade, só para presidente. Mas enquanto você está lá, né? Sim, depois é a vez do outro. Mas a gente participa de tudo que a gente pode participar e que a gente acha que é importante para a cidade. Outro exemplo prático também de obra que vai começar esse ano, acredito eu, ali no terreno das Vaquinhas, ali na Aquários, próximo da ponte, que ali já, dependendo do horário, tá o fluxo bem grande. Como que vocês estão participando já ali desse... Então, na realidade, a gente não pode dar palpite num projeto particular. Certo. Né? A gente acompanha, a gente não pode dar palpite. As pessoas têm você pensa assim, vai ter mais prédio, vai ter mais carro, vai ter... Hoje, o conceito de cidade, e as nossas leis todas foram feitas nesse conceito muito moderno, que é assim, verticalizar onde tem infraestrutura. Né? Cidades que saíram disso daí, e tem um estudo que se fala muito, por exemplo, de Buenos Aires, que Buenos Aires hoje é uma cidade que ela é ingovernável, porque você vai deixando a cidade crescer, e quanto mais ela cresce, espraia, ela vai ficando mais cara. Porque e o que aconteceu com a nossa lei anterior a essa da agora? A cidade começou a espraiar. Aí as pessoas vão morar lá no fundo, e aí você faz prédio lá, quando você faz loteamento é diferente. Porque quando você faz loteamento, você tem que deixar áreas para construir escola, você tem que deixar as áreas de lazer pronta, você tem que deixar as áreas verdes tudo pronto. Agora, quando você vai constrói prédio, você leva 300 famílias para morar
morar lá e cadê a UBS? Cadê a escola? E aí, o que estava acontecendo com todas as cidades, não só São José? São José, eu acho que corrigiu isso a tempo. O que vai acontecendo? As escolas mais do centro vão ficando vazias, não tem mais alunos, e você precisa fazer novas, porque as pessoas não vão sair lá dos campos de São José para poder vir estudar no centro. Então, eu acho que essa verticalização de onde tem infraestrutura é muito importante. E, por exemplo, o terreno das Vaquinhas, ele tem umas características muito de modernidade mesmo. Ele vai ter uma grande praça no meio, né? 30 mil metros quadrados, é quase um parque. E todas as obras dadas todos os prédios que vão dar para esse parque vão ser prédios altos mesmo, porque o custo da terra ali tem que ser prédios altos. Todos têm que ter fachada ativa. O que é a fachada ativa? Eles têm que ter comércio embaixo e os comércios têm que ser abertos. Então, eu tenho que andar de um prédio para o outro. Então, aqui tem uma padaria, eu passo para o açougue daqui. Não é assim, não tem um muro dividindo as coisas. Sei. Isso chama fachada ativa. Legal. E o que acontece com isso? Você chega do seu trabalho, você deixa o carro, você sobe, você compra pão, você compra verdura, você compra... Ou, principalmente, se você não trabalha em casa, hoje muita gente trabalha em casa, ou se você trabalha ali mesmo, que ali vão ter vários prédios comerciais também. Então, você não provoca o trânsito. Você não precisa sair dali. O mais moderno hoje é isso. Eu moro perto de onde eu tenho quase tudo. Centraliza tudo. Eu vou para onde? O lazer, eu vou... Aí, no fim de semana, ok. Eu vou ao cinema, não é ali. Eu vou no teatro, não é ali. Mas durante a semana, que é os horários mais de pico... O dia a dia, você ter as coisas próximas de onde você mora, trabalha. Legal, isso, né? que é o moderno. E questão assim de preço hoje em São José, metragem quadrada, tivemos um grande boom por procura por imóveis em São José, o preço deu uma subida e agora já estabilizou. Como é que vocês enxergam essa questão aí da procura e da oferta e procura dos imóveis? Tá um momento bom para compra. Dá a dica. A gente gosta de dica boa. Na realidade, eu acho que aconteceu, principalmente na pandemia, foi um boom enorme em imóveis residenciais. Né? O Urbanova, por exemplo, dobrou de preço, tanto terreno quanto casas, dobrou, triplicou, né? Porque as pessoas queriam sair dos apartamentos e mudar para casa. São José teve um pequeno aumento nos imóveis, né, nos verticais aí nos últimos anos, mas também em função de que durante a pandemia os insumos subiram 100%. Né? Se o empreendedor não subisse, ele não ia conseguir entregar. Aço estava subindo quase todo dia, né? Todo dia. Cimento, tudo subiu muito. Então, você tem esse grande coisa que fez subir. Então, você assim, você vai discutir o preço, se você pegar o Vale, São José é o mais caro. Mas se você pegar São Paulo, São José não é nem a metade. Né? Eu tenho uma amiga que mudou para aqui agora e tem muita gente vindo para cá, né? Tem. Aí ela falou... A gente que é de São José fala... Você é de São José? Nossa! É verdade. Todo mundo conhece São José. Nossa, ninguém conhece. Ninguém quer ir embora aqui. Parece que é de São José, mas até aqui fora. Mas aí ele vem e assim, o que acontece? Ela veio e ela falou, eu vendi um apartamento de 3 quartos, não era no melhor lugar de São Paulo, e eu comprei um de 4 aqui, ainda sobrou dinheiro, né? Que é o dobro em São Paulo. Não, essa parte a gente vai cortar do vídeo pra ninguém de São Paulo vir pra cá. Mas tá todo mundo vindo pra cá. Tá todo mundo vindo pra cá. E a diferença desse êxodo que está acontecendo, que eu acho que lá na década de 60, 70 que teve, vinha o pessoal que veio pro INPE, mas vinha também pra periferia. Hoje não, quem tá vindo pra cá é classe média, né? Principalmente quem tá procurando qualidade de vida. Né? Então, o cara tem filho pequeno, ele muda de São Paulo para cá, porque ele quer que os filhos... Né? E hoje, o que é muito importante? Nós temos escolas excelentes, nós temos saúde, nós temos segurança. Essas 3 coisas... E a infraestrutura da cidade também, né? Então, a gente... E por isso que a Convap acha que ela tem que participar de tudo isso. Porque ela vende bem, se tem escola, se tem segurança, se tem saúde, né? Se tem essa infraestrutura que você está falando. É uma cidade que ganhou um monte de prêmios, ela ganhou de novo 2 prêmios essa semana na questão do meio ambiente, que hoje é muito importante. Então, mas por isso tem a questão da cidade inteligente também, cidade inteligente. Então, você vai juntando tudo isso. E assim, hoje, né, nós ficamos uma cidade muito conhecida no Brasil, né? Sim. Os meus amigos mandam coisas para mim que eu não vi ainda de São José, de outras cidades. Eu acho assim, nós falamos do preço do metro quadrado, mas é a questão assim da demanda mesmo. Tem bastante procura. Hoje, São José,
as construções que a gente tem em andamento atendem às demandas? Então, Como que tá? A gente vê bastante construção, mas não dá para ter uma noção assim. A Tá gente tá construindo para terminando. quem? A gente está terminando uma pesquisa agora, que deve sair aí daqui um mês, mais ou menos, né? Que a gente faz uma pesquisa semestral. Mas mesmo as pesquisas que saiu agora do Secov, elas mostram que a gente tem um pequeno estoque. O estoque é considerado pequeno. Se a gente não construir nada, em 6, 7 meses, a gente não vai ter mais nada para vender. Isso é considerado um estoque pequeno. Né? Tá. Qual que é o ideal, seria? Para quanto tempo? Tem um número? Tem algum Para os comparativo? construtores, o ideal fica assim mesmo. Quer dizer, o que ele vai fazer, ele vai vender. Para a construção civil, o ideal é isso. Para a população em si, quanto mais estoque, menor o preço. Oferta e demanda, né? Oferta e Sim. demanda. É a lei de mercado, não tem jeito. Então tem que falar para a população segurar um pouco. Mas sabe o que acontece? Nós ficamos muitos anos sem ter habitação de um preço um pouco mais baixo. Minha Casa Minha Vida mesmo, Minha Casa Minha Vida, eu não estou falando de faixa 1, tá? Que é mas 2 e 3, a gente ficou muito tempo sem ter, que é o que a MRV faz. A MRV você pode ver que não entregou nada de São José nos últimos anos. Por quê? Mas por quê? Porque o valor que tinha a Minha Casa Minha Vida era de 170 mil, o máximo. E ele, com o preço que é São José, não era possível fazer. Inviável, né? Hoje, na realidade, mudou para 420, até 420 a faixa 3, né? Mas aí 320, 330, que é o médio, que hoje está começando a ter de novo. Hoje o cara consegue construir com esse valor. Ele não conseguia construir com o valor anterior. Entendi. Era 170 e 220, mas não dava para construir. Então, não tem. Se não dá para construir, não constrói. Não faz. Verdade. E sobre essa questão de oferta e demanda, e como conciliar o crescimento aí rápido de São José, né? Com o meio ambiente, proteção do meio ambiente também. Complicado, né? Preocupação, né? Na realidade, eu não acho. As nossas leis atuais, tá? E cada vez, a gente está sempre mudando, e a gente participa, por isso que eu falo a gente, né? Elas são um exemplo para o Brasil inteiro, tá? Hoje, só para você ter noção, para eu fazer uma casa, eu tenho que fazer 75 pontos ambientais, senão eu não aprovo o meu projeto. Para fazer um prédio é um mínimo de 150. E o que são esses pontos? São desde eu manter a árvore que está lá, plantar árvore, fazer reuso de água de chuva, fazer jardim vertical. Então, isso eu vou ganhando pontos. É coisa da descarga que economiza água. Eu tenho que fazer pontos. É a única cidade no Brasil que tem isso. Então, com isso, eu já vou cuidando do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente não é só plantar árvore, é tudo junto, né? Hoje, para eu cortar uma árvore para fazer uma construção, eu tenho que plantar 25, a nossa lei. Né, que é mais rígida do que a estadual. Então, assim, a nossa legislação ela está protegendo o meio ambiente. Por exemplo, no caso de drenagem, né, nós, por exemplo, hoje, para eu fazer um projeto em qualquer coisa maior que 2.000 metros quadrados, então eu vou fazer uma casa num terrenão ou um comércio num terrenão, eu tenho que fazer um projeto de drenagem que eu tenho que fazer um tanque de detenção. Para que serve esse tanque de detenção? A chuva que eu capto no meu prédio, ela vai para uma caixa e ela não sai de uma vez só. Ela vai saindo aos poucos para ela não alagar as ruas. Legal. Se eu estou fazendo um loteamento, e a minha empresa trabalha bastante com loteamento, eu tenho que fazer uma grande bacia de detenção. E com a mesma finalidade. É a única cidade no Brasil que exige isso. Então, hoje, as cidades estão fazendo, e falam que lá no Sul tinham que fazer 50 piscinões e não fez, não sei o quê. Hoje, a cidade divide isso com o empreendedor. O empreendedor tem que fazer. Então, o município faz muita obra de drenagem, desde que eu estive lá, é sempre muita obra de drenagem, mas ele está pensando no futuro. Então, agora está tendo uns cursos, inclusive, que chama Drenagem Sustentável, né, jardins de chuva. Então, é que você já faz o jardim para ele absorver. Eu ouvi falar sobre isso mesmo. Então, vai ter um curso agora que a prefeitura está dando junto com a USP. Então, todas essas coisas é para defender o meio ambiente. É para não deixar, né, que depois... E eu acho que a cidade ela está num tamanho
que ainda ela consegue arrumar essas coisas, sabe? Depois que fica do tamanho de São Paulo, esquece que ninguém consegue arrumar mais. Essa é a preocupação do Josense, o Breno ainda, né? O Du não é daqui, mas como tá vindo bastante gente de São Paulo, esse crescimento muito rápido, desorganizado, né? Que é muitas cidades do Brasil você vê dessa forma. Cresce muito e... Então, mas a nossa é muito organizado, né? As pessoas falam assim, do outro lado do Aquários vai ter outro Aquários. Mas é um outro Aquários mesmo, que é prédio, mas é com um conceito completamente diferente, né? Eu fui agora há pouco a Camboriú, achei que negócio horrível, nunca ia morar num lugar daquele, né? Você tem 2 prédios de 50 metros, de 50 andares, com 1,5 metro de distância um do outro, né? Um negócio absurdo, na minha opinião, aquilo lá, em termos de meio ambiente, de urbanismo, né? O Aquários, ele foi feito com uma outra lei há muito tempo. Então, você tinha assim, eu faço um prédio aqui, eu tenho que ter 1,5 metro, 1,5 metro. Então, eu tinha 3, independente da altura do prédio. Hoje, essa distância entre prédios ela é proporcional à altura. Ela é H/6. Então, é a altura do meu prédio dividido por 6. Quanto mais eu subo o prédio, mais a distância entre prédios. Porque tira a privacidade completamente. Mas além de privacidade, tudo, vento, sol, ventilação, sol. tudo, né? Tudo. Então, a nossa legislação ficou muito moderna em termos de meio ambiente, sabe? Porque aí eu vou, posso fazer 50 andares, mas 50 vezes 3... dividido por 6 é do meu vizinho de mim. Então, vai dar 12 metros, sabe, de distância. Então, é isso que está protegendo a nossa cidade, fazendo com que ela cresça organizada. E falando em São Paulo, a gente, assim, juntando com a informação do metro quadrado, a questão da construção do Minha Casa Minha Vida e tal, surgiu uma modinha que a gente viu muito em São Paulo, está começando a ter aqui em São José, pelo menos comercialização, que são os estúdios, são os pequenos imóveis. Isso aí, qual que é o impacto? Eu já sei de cidade que não aceita mais construção de estúdio. Mas eu acho que isso é que a gente folclore, não aceitar. Na verdade, eu acho que tudo cabe no mercado. Você tem uma população que é o cara que quer sair de casa, que hoje não querem muito, né? Hoje quer todo mundo que morar com a mamãe e papai. Mas é o cara que quer sair de casa, então para ele um estúdio é legal. É o cara que se separou, a mulher que se separou. Então tem um mercado para isso. É diferente do mercado de São Paulo, na minha opinião. São Paulo isso foi um boom porque o cara que trabalha 3 dias por semana em São Paulo e fica o resto na cidade dele, como tem um monte de gente aqui em São José que está fazendo isso agora, ou fica 4 dias, é mais barato ele ter um estúdio do que ele pagar um hotel, né? Então, por isso esse mercado cresceu tanto lá. Todo mundo que tem condições, né? Que vai para o interior. Pelo Airbnb também facilitou muito, né? Porque antes você não conseguia alugar por pouco tempo. Hoje o cara fica os 3 dias, outros 4 dias pode alugar, isso então. Já viabiliza para ele. Então, isso aí já vem a polêmica. Tem vários prédios que não aceitam, né? Então, hoje o que já está acontecendo? Quando você faz o prédio, principalmente se tem estúdio, já vem na convenção se pode ter ou não aluguel. Não aceita esse fracionado, não é aluguel fracionado. Muitos não aceitam, tem gente que não aceita mesmo se é alugada, tem prédio que não aceita. Porque, na realidade, o que acontece? O que as pessoas alegam? Você vai ter gente no seu prédio, cada dia um, que você não sabe quem é. No seu prédio, no geral, você conhece todo mundo, o porteiro conhece todo mundo, né? Então, a cidade do interior, não é só São José, tem uma certa dificuldade de aceitar isso ainda. Mas aí são normas do condomínio, não tem nenhuma legislação por trás. É convenção de condomínio. Não é legislação. Entendi. Porque tá crescendo bastante o Airbnb, né? A galera acha que agora, beleza, um apartamento, em vez de alugar de forma tradicional, vou pôr no Airbnb. Aí põe lá, não pode. Aí toma uma multa. Então. É bom saber, né? A primeira coisa é perguntar pro seu condomínio. Mas o pessoal nem vai construir o estúdio, eles já fazem uma prévia, né, da convenção, porque imagina, você faz Não, se for para estúdio, já tende a ser mais nessa linha, né? Né? Depois de todo mundo comprado, aí não pode mais, você faz o que com aquilo, né? Então, mas é que se tem a maioria de estúdios, no geral, já vai poder, né? Já vai ser tendência. São Paulo tem bastante prédios que você construiu uma torre que pode, uma torre que não pode. Andar em São Paulo, tá fazendo. Até tal andar é estúdio, dali para cima não é mais. E aí você faz elevadores separados e tal. Tem muito já pensamento. Como alguém consegue viver em 17 metros quadrados. Nossa, eu tenho um amigo que ele mora lá. Ele tem 17 metros quadrados. Você tem que morar sozinho e não poder receber ninguém em casa. Não, mas não é só isso. Como é que você vive em 17 metros quadrados? Acho que deve só dormir, basicamente. Né? Deve ser o pessoal que fica o dia inteiro. A área útil, a área social é grande desses prédios. Ele montou tem piscinas, de um jeito. Tudo. Aliás, já estava montado quando ele comprou, que é aquele que a cama desce, sobe a mesa. Legal. Tudo assim, mas é engenharia. Nossa, engenharia.
17 a metros. engenharia Impressionante. dá pra fazer de tudo, né? Tem que ver só o preço, né? Mas dá É pra isso fazer. aí. Maria Rita, você que tem ampla experiência na área de construção civil, que conselho você daria para quem gosta da área e queria começar? Aquela pessoa que tá, pô, será que é construção civil meu caminho ou não? Qual... Não vai falar igual meu pai falou pra mim, filho, tudo menos engenharia civil. Não vai falar isso, hein? A engenharia civil é muito ampla, né? Eu não sei, se você está falando de um profissional, ele deve começar fazendo projetos, primeiro se qualificar o suficiente, né? Hoje, quem vai fazer projeto, no mínimo, tem que saber BIM, né? Fazer tudo em BIM, porque hoje é tudo em BIM. Então, assim, tem que se qualificar. Agora, tem gente que quer construir, né? Começa construindo uma casinha. É difícil você dar um conselho, porque cada um é de um jeito, né? Então, eu vejo bastante isso aqui em São José também, né? O pessoal começa construindo ali, vou comprar um lote, um terreno, vou construir e vender. Aí vai expandindo dessa forma. Em todo Não sei lugar se tem isso. os grandes construtores começaram assim, né? Mas Alguns, sim. assim, gostando, profissionalizando, a ideia é assim que você estudou, profissionalizou. Acho que é uma boa área de atuação, né? Uma excelente Boa área. parte do PIB vem da construção, a economia move questão setor da construção. imobiliário é bem Então, forte, assim, no a Brasil. construção é um ramo que não vai sair de moda, nunca vai sair de moda, né? É uma das áreas que mais gera emprego com carteira assinada, e ainda gera emprego para população que às vezes não trabalha em outro setor, né? Então, é um setor que é muito importante, tanto que na pandemia não parou, porque foi considerado essencial. Porque sim, se atividade parasse a essencial, construção civil, verdade. nós teríamos muita gente passando fome, né? Então, não parou a construção civil e foi um dos setores que menos morte de Covid teve. Porque Olha as só. pessoas trabalham, não são tão próximas, é aberto, né? A pessoa não trabalha fechada em escritórios. Então, assim, é um setor que é muito importante para a economia. E aí, quando os governos entendem isso, né? Como São José entendeu aí nos últimos anos, e faz uma parceria, todo mundo ganha. Né? Porque você trabalha, estou dizendo dessas leis todas, que em outras cidades o empreendedor consideraria restritivo. Nossa, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo. O empreendedor que é associado da Convap, ele entende a importância disso. Quando eu vender, eu vou conseguir vender um empreendimento sustentável, né? Um empreendimento que contribuiu com isso, que tem reuso de água de chuva. Então, eu acho que essa parceria entre todos os setores é importante. O construtor, ele não é um bandido, ele é um empresário que quer ganhar dinheiro, porque se ele não ganhar dinheiro, ele vai falir, e que gera emprego e renda. Isso é muito importante. Legal, você falou de normas, aí uma curiosidade, a gente estava até comentando aqui antes do programa, sobre essa questão que tem em São José de altura. Ainda tem ou não tem mais essa norma? Na realidade, a norma não é da prefeitura. Nós temos uma norma do Comaer. Tá? Todo lugar que tem aeroporto tem uma norma do Comaer. Então, a altura hoje ela é limitada pelo Comaer. Então, você, quando faz um prédio, você tem todas umas contas que você tem que fazer. Aí, partiu de uma altura, você tem que ir lá no Comaer e aprovar seu projeto, né? Porque você não pode interferir com a passagem dos aviões e tudo. Mas, então, a altura hoje ela é em função dessa norma do Comaer. Tá. Não é do município mais. Entendi. Então, dificilmente nós vamos ver prédios mais altos do que a gente já tem em São José. Em alguns lugares você vai ver, porque... Acho que Mas eu passa digo assim, a rota ali, a malha, sei lá como fora fala. da rota, né? Às vezes o lugar é mais baixo. Você pegar ali no Vidoca, por exemplo, como é bem mais baixo, você vai ter prédios mais altos, né? Sim, mas não, vamos dizer, no final a cota dele vai ser a mesma, A se cota, equiparada com o outro no terreno mais Eu alto, acho né? que a cota aqui é o... Como chama ali? O Royal Park, eu acho que é a cota máxima daqui. Ah, tá. Daqui do Aquários. Então, você vai ver aquilo ali, é a altura mais alta. Aí, se você pegar o terreno das vaquinhas, lá embaixo você vai ter prédios com mais andares, mas mantendo a cota. Sim. Em cima com menos. Mas a altura é do Legal. Comaer, não é da prefeitura mais. Bom, Entendi. legal, acho que Ah, o papo foi top muito bom, demais, né, né? Eduardo? Top, Várias mas se dúvidas. ficar aqui, fica passa- aqui, fica o dia passa A inteiro. gente dia fica o inteiro dia inteiro. conversando Eu já de falo construção civil. bastante, a gente vai conversar aqui. Ah, mas É, é que é o um assunto é muito assunto, bom, viu? O assunto igual é você bom. falou, a cidade que desenvolve sempre vai ter assunto pra gente discutir aqui, né? Sim, sim. De obras aí. Só uma outra curiosidade para finalizar, então. Fala aí. Outros projetos que estão rolando aqui em São José, vale pra gente ficar sabendo. Pro povo, aí o pessoal tá acompanhando a gente.
Além dos já o Terreno das Vaquinhas. Sebastião Roberto. Tem alguns tem outros mais aí. algum outro? Um grande empreendimento, alguma coisa vindo para cá, Na alguma verdade, indústria legal? o município tem feito vários projetos grandes que, na minha opinião, vão mudar o trânsito de São José. As pessoas às vezes não conhecem porque são mais em periferias, né? Você vê, tem a estrada do Petibon, que já está quase pronta, né? Que você vai conseguir sair do Urbanova, se ligar lá na Zona Norte. Da Via Norte, isso, na Via Norte, e que essa agora com a essa é Sebastião, aguardada, hein? com a Essa faz Sebastião tempo Golberto, elas vão se ligarem, então você vai praticamente completar o anel viário, né? Agora, obras, assim, se você, que as pessoas também não andam muito na periferia, se você for para a região leste, é impressionante a quantidade de loteamentos. E Cresceu muito lá. hoje São José tem uma exigência muito grande, frente viária de loteamento. Então, eu estou participando de alguns loteamentos, eu trabalho com essa área. Na hora que ficar pronto, os loteamentos que já estão sendo aprovados e que já começaram a construir, você vai sair do Novo Horizonte e chegar na Tamoios, por uma grande avenida, feito por esses empreendedores. Porque um loteamento ele vai unindo com o outro, e aí você vai chegar na Cambuí, da Cambuí você vai chegar... Então, assim... Legal. Ela do alto dá para ver, né? Que tem a construção... As regiões vão se ligarem através desses loteamentos, né? E o loteador em si é um grande parceiro do poder público, eu falo isso, né? Porque ele é obrigado a fazer água, esgoto, asfalto, ciclovia... Escola, e ele é obrigado a fazer tudo isso e entregar, né? E quem leva a fama é a prefeitura. Quem faz... muitas vezes aqui é mais parceiro. O prefeito vai lá, dá um... Mas num monte de lugar o empreendedor faz e a prefeitura que fica. E é impressionante, porque a gente tem os loteamentos clandestinos lá na região e esses estão sendo feitos ali. Tem os clandestinos em volta, né? E que eles estão sendo regularizados e precisa juntá-los aos normais, né? E eu trabalhei no Setville, que agora já está bastante ocupado. Sim. A gente ficava impressionada no início que tinha as áreas de lazer todas já com mesas, bancos, tudo. E aí o povo lá que não tem lazer ia fazer festa de aniversário nas áreas. Então é muito legal ver o que isso leva, né? O que infraestrutura leva para essas comunidades. Sim. Legal. É muito importante. Bacana. Falei a última pergunta, mas tem mais uma, veio da cabeça. Ano de eleição, realmente tem mais obras mesmo na cidade ou não? É um boato só que o pessoal costuma falar? Olha, na realidade eu acho que a única obra que eu conheço que está começando agora é Sebastião Golberto. As outras já estão em andamento, estão na metade, né? É que... Pode ser que acelere mais para acabar mais rápido, né? Para não estourar o tempo, né? A cidade que ganha, né? Lógico, não tem problema. Que tivesse eleição todo ano, né? Que tivesse todo ano. Tá certo. Mas é isso. Maria, para acompanhar o trabalho da Convap, vocês têm Instagram, site, como que... Temos todas as redes sociais, Instagram, site, tudo que você imaginar agora a gente tem. Bacana. A BRZ que trabalha com a gente faz um excelente trabalho, então Legal. a gente tem todas as mídias sociais. Bacana. Não vou Consegue saber acompanhar falar vocês aqui. de perto, De perto. para virar um patrocinador afiliado também por lá. Sim, e brinca a menina lá da BRZ, ela brinca que a Convap ela não tem seguidores, ela tem fã, porque tudo que faz todo mundo segue, todo mundo... Legal, e é bem legal. legal essa interação. A gente acabou agora, a gente fez uma copa entre construtoras, uma copa de futebol, entre construtoras, que tinha 10 anos que não acontecia, Legal, que antes tinha, parou, e assim, muito legal. Você vê os Saiu funcionários... faísca lá, os caras vão bater esse cara aí. Cara, teve briga, não foi só imagina. falar, não, teve briga mesmo, mas foi muito legal, terminou agora. Então a gente procura fazer todas essas coisas aí para também trazer o funcionário da construtora. Sim, E sim. é um trabalho Engajar muito todo bacana. mundo. Legal, É um trabalho legal. muito bacana. Bacana. Maria Rita, obrigado mais uma vez por ter aceitado, ter conversado com a gente sobre o assunto, que é bem relevante aqui para a nossa região. E queria deixar algum recado final aí pro pessoal? Eu queria agradecer muitíssimo, foi um papo muito bom, muito gostoso, muito tranquilo, né? Fala, quem quiser participar com a gente, procure lá, através das redes sociais, a Convap. É uma grande família trabalhando aí em prol da indústria da construção civil. Legal. Bacana. Eduardo, mais alguma coisa aí? Não, agradecimento especial, Maria Rita, por esse tempo conosco. Muito bom o bate-papo. Acho que falar de construção para mim é muito bom, muito legal. E aqueles que querem me seguir também no Instagram, eduardolopes.jr. Isso aí. Bom, Du, isso aí. Muito obrigado, Maria Rita, todos aí que nos acompanharam. E quem quiser me seguir é @felfraga. Bacana. Pessoal, quem ainda não segue o @Vale Negócio Podcast, vai lá no Instagram
Spotify e aqui no YouTube também. Tá joia? Um abraço e até a próxima.